Olá, amados, bom dia, graça e paz. Mais um dia na perseverança, segundo aquele que nos ensina e nos capacita, nos concede variedades de dons e ministérios segundo o seu Espírito, e cada um seja seu imitador, exerça o direito segundo a imparcialidade, a equidade, segundo aquele que é justo. Demonstrai pelo vosso bom proceder aqueles que tenhais o seu Espírito. Que ele cresça, que eu diminua. Assim nos instrui a palavra do Senhor. Aquele que for menor aqui estiver servindo, ele é grande no reino dos céus. Vigiai, porque muitos são os que comem e bebem do seu corpo indignamente, e por isso está reservado brasas sobre as suas cabeças, porque obstinados pelo sucesso se sentiriam grandes. Na verdade, aquele que é grande e quer ser servido, ele é pequeno no reino dos céus, e aquele que está como desobediente, ele permitiu um tempo aonde venceriam até mesmo os santos que perseveram, unidos num só propósito, numa só fé, num só coração. Mas chegou o tempo onde o ministério se encerra da iniquidade, ele traz o galardão, a porta da graça lhes foi fechada, porque tiveram seu nome riscado no livro da vida. Sim, aqueles que fizeram títulos por si mesmos, que buscam honra e glórias de homens, aqueles que se assentaram no trono de Moisés e estão carregando sangue de inocentes. Porque Jesus nos ensina que muitos seriam chamados, mas poucos escolhidos. Porque aqueles que são escolhidos deixa com que o Espírito cresça. E nós diminuímos. O menor aqui que estiver servindo, ele é grande no reino dos céus. Fazemos não para serem vistos por homens, mas para aquele que está no alto, tudo contempla e nos galardoa. Bem, não fazemos por conta de galardão, ele sonda a intenção da mente e do coração. Sabe que fazemos pelo objetivo do qual é o Evangelho. O anúncio do Evangelho é para o arrependimento, a lei é para os pecadores, do qual através dela eles estão cientes de que estão suspensos entre o céu e a terra, porque o salário do pecado é a morte. Mas nós que alcançamos um alimento sólido, como ele nos disse ontem, aqueles que alcançam uma estatura mediana, aonde se discerne os espíritos, porque ninguém se consolida a casa se não for pelo discernimento. O discernimento é onde examina os espíritos entre o bem e o mal, só se consolida através desse alimento sólido, já como que adultos. Porque assim como a criança quando nasce, o novo nascimento necessita de um leite puro espiritual, se alimenta de uma bebida líquida, de uma comida líquida, de uma papinha, uma criança. Mas a base que ela vai crescendo, é necessário alimentar já de um alimento sólido, quando se torna como que adulto. Assim é a caminhada do cristão. Ele tem que estar sempre em comunhão para solidificar este alimento, estar adulto. A palavra diz: seja em relação ao mal como crianças, mas em relação ao alimento espiritual, seja como adultos, do qual tem que se alcançar esse discernimento, é necessário para se consolidar a casa. Enquanto não se alcança esse discernimento, há oscilação, está sempre
outra hora cedendo ao tentador, porque não se alcança discernir. Tem que se vencer o tentador através da verdade. Jesus é a verdade, o caminho e a vida. Através do primeiro advogado não se alcança esse alimento sólido. Lembrai-vos, dali da primeira pesca, que as redes se romperam. Já na segunda pesca, quando Jesus, através do corpo ressurreto, aonde ali eles foram, Jesus dizia que ainda era necessário que fosse ao Pai, não me detenhas para que receba o outro advogado. Mas ali já com Jesus com o corpo ressurreto, a rede não se rompeu e eles pegaram grandes peixes, e quando receberam a ascensão, o Espírito batismo de fogo em dias de Pentecostes com a ascensão de Cristo, ali se expulsou o medo, porque eles ainda estavam sobre a punição, segundo, ainda não haviam recebido o Espírito que lhes concedia ousadia e intrepidez, do qual nós perseveramos, recebemos o batismo de fogo e perseveramos sempre no primeiro amor, do qual é necessário se operar os dons que são irrevogáveis. Mas aqueles que seguem obstinados por sucesso, aqueles que gostam de ser vistos por homens, Jesus, quando queriam fazer por rei, diziam, tu és o rei dos judeus, e ele dizia, tu o dizes, porque nada resolve se busca honra e glória de homens, assim como aqueles sacerdotes da época procuravam, nada resolve, porque se não for autorizado pelo alto, do qual aquele que tudo opera e executa, temos que ter poder e autoridade, não segundo as autoridades terrenas. Jesus disse, os governantes são aqueles que, a cabeça, são aqueles constituídos por Deus, que exercem segundo o direito, a equidade e a imparcialidade. A cauda da qual ele corta são aqueles que praticam as inverdades. Ele dizia, eles são aqueles que oprimem o povo, que ditam leis e regras, do qual o povo tem que lhes obedecer. Mas convosco não será assim, porque Jesus nos ensina que a autoridade da qual ele nos concede é sempre pela submissão, a reverência através daquele que nos concede o poder e autoridade. Ele sempre se igualou a Deus, mas ele sempre demonstrou, ele chamava o povo e fazia, tanto em palavras como em ações, para que o povo aprendesse como deve se conduzir diante dos homens. Sempre ele estava à mesa, sendo o maior, mas estando servindo, estando compartilhando do pão ali junto à mesa. Ele estava sempre a servir. Assim, quando julgavam quem seria maior entre eles, Jesus lavou os seus pés, disse, vós já estáis santificados por esta palavra que tenho vos proclamado, mas nem todos, porque é a palavra que lava e santifica. Mas ele disse, escolhi vós 12, e um de vós é um diabo. Sim, porque ele foi traído, mas não enganado, porque ele é onisciente e onipresente, o Todo-Poderoso, assim como ele, o Pai, se fez um, e nós estamos em unidade com eles. Assim, perseveramos dia após dia, isso nos é imputado como justiça, e anunciamos, sendo sempre o menor aqui, sempre servindo e jamais fazendo para serem vistos por homens. Oramos em oculto, em secreto, do qual
Ele recebe as nossas orações, oramos em espírito, em conformidade com o Espírito, porque se não pedis segundo aquilo que está acontecendo no reino dos céus, não estareis recebendo. Tem que estar pronto e preparado sempre segundo o seu Espírito. Por isso muitos batem e não lhe é aberto, muitos pedem e não lhe é concedido porque pedem por motivação errada. Sempre Ele nos capacita segundo os dons espirituais e segundo a revelação que nos vem, o alimento sólido de acordo com a necessidade daquilo que nós dispomos para o reino dos céus, jamais para aquilo que nos é pessoal. Quanto mais nós envolvemos na obra missionária, segundo o Espírito Santo nos reveste e nos capacita. Mas aqueles que buscam para interesse daquilo que é mundano se torna à beira do caminho a mendigar esmola, porque ele sonda a intenção da mente e do coração e sabe entre aqueles da qual esta sabedoria da qual nós alcançamos constantemente, diariamente, nos humilhamos para que Ele nos revele a perfeita e agradável vontade, ela é válida para a salvação de almas, primeiramente da nossa, porque aquele que não tem zelo da sua própria alma, como vai ter zelo e amor pelo próximo? Assim como alcançamos a iluminação e o Espírito comunica ao pneuma, o nosso fôlego de vida, que estamos sendo cumpridores e estamos salvos, e a partir do momento que alcançamos essa iluminação, temos que ser luz para aqueles que perecem segundo as trevas, para aqueles que estão cativos e aprisionados. Temos que anunciar o ano aceitável do Senhor, temos que conduzir o povo a esta sabedoria para que os dias vão bens e longos nessa terra, mas também temos que aborrecer aqueles que ensinam aquilo que não é correto, aqueles que operam segundo o espírito do erro, aqueles que são enganadores, aqueles que estão em interesses próprios, estão sempre pensando em si mesmo. A palavra diz que nós não estamos aqui para fazer a nossa vontade, mas sim a vontade daquele que nos chamou, porque o bom soldado em Cristo não retrocede às atividades civis. Ele está sempre preparando a vontade daquele que o recrutou. E por isso, em mais um dia, perseveramos. E fugis, acautelai-vos daqueles que seguem por interesses próprios, aqueles que são amantes do mundo e o que há no mundo, aqueles que fazem da casa de comércio. Fugis deste, porque certamente se deres ouvidos aos incrédulos, estareis sempre na incredulidade. E lembrai-vos, os incrédulos, assim como os impuros, pois eles perseveram sem santificação e purificação, tanto eles como aqueles que dão ouvidos a eles, há um lugar reservado, onde o seu verme não se queima. Mas aqueles que perseverarem, permitindo com que o Espírito Santo cresça e segundo as obras de justiça, juntamente com a fé que acompanharão a nossa alma no tribunal naquele grande dia, ele dirá: vinde benditos do meu Pai. Aquele que disse: não se turbe o vosso coração, não vos dou a paz segundo o mundo os dá. Mas ele é aquele que guarda a nossa mente e coração em Cristo, a paz que excede todo o entendimento, aonde o Espírito nos aparta de toda injustiça, pois não aprendemos de homens e por revelação divina, por isso estamos apartados. Ele está pronto e preparado para nos manter até o fim, porque ele é fiel, filho do homem, mas não homem, porque ele, para que não minta e não cumpra suas promessas. E assim perseverai em mais um dia. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.